Olá! Sejam bem-vindos ao Historiando Nepomuceno. Eu sou a Paloma, sou professora e pesquisadora e me desafiaram a descobrir toda a história da nossa cidade. E eu quero que você seja a minha companhia. Preparados? Vamos nessa! A história é a ciência que estuda a ação dos homens no tempo de acordo com um ponto de vista e uma época escolhida. Estudar a história, observar os eventos e processos e as mudanças que estes desencadearam na vida da sociedade ao longo do tempo, nos permite compreender melhor o tempo em que nós vivemos agora e a nos posicionar como agentes históricos que somos. Nos ajuda a compreender que tudo o que nós fazemos hoje vai determinar o curso da história e o futuro de todos da nossa comunidade. A Escola do Legislativo quer levar você a uma viagem sensacional. Uma viagem por uma história que foi construída por homens, mulheres, crianças, de todas as classes, de todas as cores, de culturas diferentes. Uma história que vai nos ajudar a compreender como se deu o processo de criação dessa cidade maravilhosa que nós conhecemos hoje por Nepomuceno. Quando paramos para observar de perto a história, nos deparamos com o que os homens foram, o que eles fizeram, e isso nos instiga a pensar o que nós queremos ser. Qual legado nós queremos deixar? O historiador João Amilcar Salgado, em seu livro Nepomuceno, Síntese Histórica, nos conta que a ocupação do nosso município começou lá no século XVII, com a criação do Caminho Velho, um trajeto na Estrada Real que ligava Rio de Janeiro a Nepomuceno. Mas quem vai contar essa história para nós é um historiador famoso e muito querido em Nepomuceno, que estudou a história da nossa cidade com muito carinho e paixão. Ele vai nos contar outra história. Os 200 primeiros anos após o descobrimento do Brasil, a civilização, vamos assim dizer, o movimento populacional, o crescimento da população se deu exclusivamente no litoral brasileiro, de norte a sul. E, desde o princípio, os portugueses tinham o desejo, nutriam o desejo de encontrar o que os espanhóis haviam encontrado na América Andina e na América Central, que era muito ouro e prata. A prata que os espanhóis levaram para a Europa foi extremamente importante para o desenvolvimento do mercantilismo. Então os portugueses estavam com a mesma sede de encontrar metais preciosos, pedras preciosas no seu território. Então a busca pelo Eldorado era quase que uma fixação. As capitanias hereditárias nos dão uma noção de como era a distribuição, né, do território na época em que os portugueses conseguiram chegar ao tão sonhado Eldorado. Os rios da região circunvizinha a Nepomuceno e os rios de Nepomuceno foram palmeados amplamente pelos primeiros descobridores de ouro nas minas, indo em direção ao norte. Ou o caminho oficial de ida, que foi o caminho que parte do Vale do Paraíba, em direção à Vila Rica, e do Vale do Paraíba em direção a Paraty, Porto de Paraty. Esse é o caminho original, central, seria como se dizer, a BR da época. E os outros caminhos antigos, andando dentro dos rios, passando pelo Rio Cervo, passando pelo Porto dos Mendes, para chegar do outro lado do rio. Esses caminhos secundários, entre aspas, são retomados, uma nova fase se instala na região. Já não é mais uma fase de primeiro investigador que vai fazendo picada, mas são antigos caminhos que são alargados agora. Esses caminhos passam a ser
caminhos de comércio também. Porque passa a ser importante que venham buscar também os gêneros alimentícios que sobram das bases que dão suporte às expedições que vão procurar novas minas. Então, a região em torno do Rio Grande, ela passa a ser produtora, principalmente de suínos e de cereais, e principalmente algodão e fumo. Então, o que sobrava além da subsistência, que servia para sustentá-lo, eles trocavam por ferro e sal. Então passa a existir um grupo que veio para descobrir ouro, né? Que descobriu, teve que fugir da região mineradora, de volta se instalar próximo aqui a Nepomuceno, se não em Nepomuceno, nas margens do Rio Grande, e que já passam a dizer, olha, viemos para buscar riquezas e voltar, e ir embora, voltar para São Paulo, mas nós vamos ficar aqui mesmo, não vamos embora mais. Inicia-se então uma povoação que vem da origem ao que nós somos hoje. O início está aí no início do século XVIII. Por volta de 1730, já existia uma grande quantidade de mineradores, né, que tinham experiência nas regiões das minas, vivendo aqui na região, não só no Porto dos Mendes, mas ao longo de todo o Rio Grande, né? Agora lá se chegou a desenvolver uma cidade, um núcleo, que no início do século XIX, na passagem do XIX para o século XX, era igual à vila de Nepomuceno, né? Tinha um desenvolvimento sociopolítico e econômico muito parecido, né? No momento em que nós nos transformamos em vila, né, lá também poderia virar uma vila. E hoje pertence ao município. Mas o que aconteceu lá, aconteceu em outras regiões aqui do município. O nosso antigo porto do Congonhal aqui, ele foi totalmente desmantelado, né? Não tem vestígios da existência. Mas todas as fazendas que se instalaram depois do século XIX, ao longo do Rio Grande, eles tinham um porto próprio. Mas o que não falta em Nepomuceno é uma história para contar, um causo para se lembrar ou um poema para recitar. O que não falta em Nepomuceno é veia artística para enaltecer ainda mais essa linda cidade. Como é que nasce a nossa terra? Como é que nasce o nosso povo? Se ninguém tem coragem de contar essa história, quantas vidas, memórias e trajetórias são deixadas no entorno? Como é que nasce a nossa terra? Como é que nasce o nosso povo? Se ninguém pode reviver nossas antigas memórias, como é que vamos começar a viver de novo? Como é que nasce a nossa terra? Como é que nasce o nosso povo? Se os rastros que existem da nossa história se apagam desprovidamente aos poucos. Se os primeiros habitantes que montaram a cidade não são mais que nomes, lendas ou talvez um quadro assim, ó, antigo, na parede do quarto. Como é que nasce a nossa terra? E como é que nasce o nosso povo? Eu, com firmeza nos braços, como se apanhasse café, quero responder a todos. Nossa terra nasce dos bandeirantes, que antes de olhar os homens, viam ouro. E mais, a nossa terra, ela nasce dos índios e dos negros fugidos, que deram a essa terra a cor vivida de sangue e povo. Nossa história nasce quando a terra ainda era povoada de gente que tinha vermelho no rosto. Nosso povo, cataguases, abatinguarás e muitos outros. Como é que nasce a nossa terra?
E como é que nasce o nosso povo? Ele nasce desse memorial bonito, que é a variedade do nosso rosto. De muitas cores, culturas, pensamentos, de muitas festas, alegrias, de muito povo e de muita fé. Fé tal qual São João Nepomuceno. Coisa linda, né? São João Nepomuceno, que deu sua vida pela verdade e criou em nós a eternidade para que a gente residisse no nosso coração a nossa cidadania no rosto. Então você pergunta, como é que nasce a nossa terra e como é que surge o nosso povo? E eu te respondo. A história daqueles que fundam essa cidade são os nepomucenenses. Uma verdade que precisa ser contada e guardada, porque esse é o nosso próprio tesouro. Como é que nasce a nossa terra? E como é que nasce o nosso povo? Eu te respondo. A nossa história e o nosso povo nasce dos ouvidos das crianças, que vão ouvir a história que eu e você temos para contar nessa cidade. Agora nós já sabemos como e onde tudo começou e quem foram os primeiros responsáveis pelos movimentos de assentamento no nosso município. Mas nós ainda temos um caminho muito gostoso para percorrer. Um caminho cheio de surpresas e novidades e muita nostalgia. Eu estou embarcando nesse trem que nos levará à história do nosso município e conto com a sua presença no nosso próximo programa. Afinal, a história se faz com cada um de nós. Um forte abraço e até lá!